Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, onde você vai poder experimentar psicanálise de uma forma fácil e na prática, transformando o seu dia a dia. Hoje eu queria refletir com você por que eu repito os mesmos traumas. Você já percebeu que parece viver o mesmo tipo de dor na sua vida várias vezes? Parece que elas se repetem, como se a vida estivesse te colocando sempre na mesma situação com pessoas diferentes. Você muda de cidade, muda de trabalho, muda de relacionamento, mas a sensação é sempre a mesma. Como se fosse um filme repetido. Por que isso acontece? A psicanálise chama isso de repetição traumática. O Freud explica e eu traduzo. E nós vamos traduzir isso para a vida real. Não é que você escolhe sofrer. Não é que você é masoquista, que você gosta de se machucar. Não, é que você não aprende. Na verdade, você está tentando corrigir uma história antiga. Algo que ficou para trás e que não foi resolvido. Por isso, você busca as mesmas situações para tentar resolver agora. Lá atrás, na sua infância, você aprendeu o que era amor. Não pelo que te diziam, mas pelo que você sentiu. Para algumas pessoas, amor foi presença, cuidado, escuta, abraço, segurança. Mas, infelizmente, para outras pessoas, o amor veio com distância emocional, com ausência, com críticas, com indiferença, com cobrança, com silêncio e até com instabilidade. E perceba, a criança não tem como questionar o amor. Ela aprende a partir do que ela sente. Ela não olha para o adulto que cuida dela e diz, isso é errado, isso não é amor. Não, a criança simplesmente se adapta. Ela pensa, se é assim que amam, então é assim que devo amar. Se é assim que me tratam, então é assim que eu mereço. Se para receber carinho eu tenho que me esforçar, então eu preciso me forçar e me esforçar para existir. E aqui está o ponto central. Nós só reconhecemos como amor aquilo que o nosso corpo aprendeu como amor. Se amor para você veio cheio de esforço, espera, dor e medo, então quando alguém te oferece um amor tranquilo, estável e disponível, você estranha, você desconfia, você se afasta. Sente que falta algo, porque o seu corpo não reconhece isso como amor. Ele reconhece como amor aquilo que te falta, aquele padrão que ele aprendeu lá na infância. Então, sem perceber, você escolhe relações que te colocam na mesma posição emocional da infância. Você repete para tentar consertar. Você vive a mesma dor, esperando dessa vez ter um desfecho diferente. Mas isso nunca acontece. Porque quem está escolhendo não é o adulto que você é hoje. Quem está escolhendo é a criança que um dia você foi. Será qual é o seu padrão de amor? O que será que a sua criança aprendeu como amor? Nos dias 10, 11 e 12 de novembro, eu quero mergulhar em exercícios psicanalíticos para que você entenda qual é o seu padrão de amor. Como você aprendeu a linguagem do amor. A criança, ela muitas vezes está tentando ouvir desesperadamente. Eu vejo você, você importa, eu fico aqui porque eu te amo, mas ela não ouve. Vamos tentar entender isso no concreto. Mas dia 10, 11 e 12 no Tradutor de Almas, eu vou aprofundar isso com você. Se você se sentiu invisível na infância, hoje você tende a se aproximar de pessoas que não te enxergam. Se você viveu abandono emocional, hoje você se apaixona por quem não pode te dar presença. Se você aprendeu a ser forte cedo demais, hoje você atrai pessoas que exigem sua força, mas que nunca te oferecem apoio. Se você cresceu acreditando que precisava provar o seu valor, hoje você ama como se estivesse sempre passando por uma entrevista. Como se tivesse que merecer para que o outro fique. Qual é o seu padrão de amor? Você quer descobrir isso? Eu te convido a aprofundar um pouco mais comigo. Nós teremos 3 noites fantásticas, Tradutor de Almas. 3 noites terapêuticas, aonde você vai ouvir um pouco mais sobre esse conteúdo. Por que isso sempre se repete? Não é porque você é fraco. Não é porque você não sabe amar, mas porque você está tentando transformar dor em cura, sem perceber que está usando o mesmo caminho que te feriu. Eu quero te ensinar a traçar um caminho diferente. A dor não se cura repetindo o mesmo cenário. A dor se cura olhando para ela.
A repetição traumática começa a se dissolver quando você faz perguntas. E eu vou te ensinar aqui algumas perguntas. Você quer romper com essa repetição de traumas? Eu vou te ensinar aqui a fazer algumas perguntas. Mas eu quero mesmo aprofundar isso com você no nosso evento Tradutor de Almas. Faça algumas perguntas para você. O que eu sinto quando alguém se aproxima demais? O que eu sinto quando alguém se afasta? Que sensação eu conheço e não consigo abandonar? O que lá no fundo eu ainda estou tentando provar? E principalmente, quem eu estou tentando salvar quando eu tento salvar o outro? Você não tem que repetir o roteiro. Essas perguntas mexeram com você porque nesse momento elas mexeram muito comigo. Você não tem que seguir o caminho que te feriu. Você não precisa continuar tentando ganhar um amor que sempre exigiu que você se machucasse para existir. Eu te convido a partir de hoje a escolher diferente. Mas antes disso, você precisa se encontrar. Encontrar a sua dor, encontrar a sua história, encontrar a sua voz. Porque só quando você entende de onde vem a repetição, você pode finalmente interrompê-lo e viver um amor que não te peça sobrevivência. Um amor que não te exija sangue, mas presença, mais interesse. Pai, eu quero ir um pouco mais além com você. Essa nossa conversa mexeu muito comigo. E eu acredito que pode ter mexido muito com você também. No dia 10, 11 e 12 de novembro, nós faremos o maior evento psicanalítico desse país. Uma imersão terapêutica, tradutor de almas. Em 3 dias, nós teremos oportunidades como essas, se você gostou desse conteúdo, de forma mais aprofundada, a fazer exercícios que nos tragam à superfície da nossa personalidade, ao que de melhor existe em nós, para que possamos viver com inteireza e paz. Se isso tudo te interessou, clique no link abaixo, faça sua inscrição e participe comigo do Tradutor de Almas. 3 noites que podem começar a mudar sua vida para sempre e construir um 2026 diferente de tudo que você já fez até aqui. Te aguardo. Dizem que o amor e a tosse não se podem esconder, que é impossível fingir o que você sente quando alguém te importa, mas a realidade é muito mais estranha e, honestamente, muito mais fascinante do que você imagina. Porque existe uma verdade que ninguém te contou. O corpo grita o que a boca cala. E não estou falando de coincidências ou de intuição vaga. Estou falando de neurobiologia pura, de processos que acontecem no cérebro dessa pessoa sem que ela sequer seja consciente disso. Imagine que ela está na sua frente, tentando agir com naturalidade, te dizendo que você é só um amigo, que ela simplesmente gosta de você. Mas enquanto faz isso, o corpo dela está enviando sinais de emergência que você nunca aprendeu a ler. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Ao longo de toda a minha trajetória, observei algo que se repete com uma consistência impressionante. Quando alguém está profundamente apaixonado, mas tem um terror visceral de confessar, o corpo fala o que a voz não consegue dizer. Esses sinais são tão previsíveis, tão consistentes do ponto de vista neurobiológico, que se você souber onde olhar, poderá vê-los com total clareza. Vou te apresentar 4 sinais inconscientes, quase invisíveis, que denunciam uma pessoa que está profundamente apaixonada por você, mas que tem medo de admitir. Não são as palavras dela, não são as promessas, são reações que o sistema límbico, essa parte primitiva e honesta do cérebro, emite sem permissão da corteza pré-frontal consciente. A maioria das pessoas vive na incerteza, se perguntam constantemente: será que eu agrado? Aquele olhar significou algo ou estou imaginando? Às vezes parece que importo, outras vezes sou completamente ignorada. Essa dúvida é exaustiva. Ela te mantém num loop mental onde você investe energia emocional sem nenhuma certeza. E aqui está o que vai mudar sua perspectiva. Se você identificar o terceiro sinal que vou te apresentar, não tenha mais dúvidas. Essa pessoa está obcecada com você, não no sentido tóxico
físico, mas no sentido neurobiológico mais literal. Sua presença ativou padrões de atração tão profundos no cérebro dela que ela não consegue evitá-los, mesmo que queira. Vou te contar algo que aprendi trabalhando com pacientes ao longo de décadas. Quando alguém sente uma atração romântica genuína, o cérebro não funciona da forma que você imagina. Ele entra num estado de hiperfoco. A capacidade de raciocinar fica comprometida. Os padrões de comportamento automático se reorganizam e você, sem saber, pode estar observando exatamente esse colapso acontecer em tempo real. A cultura popular nos ensinou a buscar o amor nas grandes declarações, nos atos heróicos, nas palavras perfeitas ditas no momento exato. Mas o que a neurociência mostra é completamente diferente. 90% da atração romântica é comunicada antes que a primeira palavra seja pronunciada. Está na microexpressão facial, em como a pupila se dilata quando te vê, na posição microscópica do tronco numa sala cheia de gente, em detalhes tão pequenos que passam despercebidos para a maioria, mas que, para quem sabe onde olhar, são como sinais de neon na escuridão. O problema é que ninguém te ensinou a vê-los. Te ensinaram a esperar um eu te amo verbal, a esperar uma mensagem, a esperar um ato de coragem do outro lado. Mas, enquanto você espera isso, pode estar ignorando as provas mais honestas de que alguém está completamente cativado por você. Quando você aprende a identificar esses sinais, quando entende a neurobiologia por trás deles, você não está mais na incerteza, você não está mais adivinhando, está sabendo. E saber muda tudo. Muda como você se relaciona com essa pessoa. Muda se você decide dar o próximo passo ou simplesmente aproveita saber que é amado em silêncio. A pergunta real, a que importa, não é como faço essa pessoa me dizer que me ama. A pergunta certa é o que estou ignorando no que ela já está me mostrando. E é essa pergunta que vamos responder juntos agora. Imagine esta cena. Você está numa sala com essa pessoa, num café, numa reunião de amigos, no trabalho. Não importa o lugar. O que importa é o que está acontecendo dentro dela naquele momento. Ela tenta manter a compostura, está conversando com outros, rindo de piadas, fingindo normalidade. Mas em algum nível profundo do cérebro, há um alerta silencioso. Você está aqui e isso muda tudo. O que está acontecendo biologicamente? O cérebro dela detectou sua presença e isso ativou uma cascata de reações químicas e neurológicas sem o consentimento consciente dela. Dopamina, oxitocina, norepinefrina, cortisol, substâncias que reorganizam a percepção, o comportamento, a capacidade de pensar racionalmente. Essa pessoa sabe que deveria controlar o que sente. Provavelmente fez promessas para si mesma. Vou ser amável, mas distante. Vou agir normal. Não vou demonstrar que me importo. Ela tem um plano, uma estratégia consciente para se proteger da rejeição. Mas o sistema límbico, esse cérebro emocional e primitivo que existe abaixo do córtex racional, não sabe nada sobre esses planos. Ele só conhece uma coisa: preciso estar perto dessa pessoa, preciso da atenção dela, preciso de validação. O conflito não é entre você e essa pessoa, o conflito é dentro dela. É uma guerra silenciosa entre o que quer expressar e o que se obriga a calar, entre o que o corpo quer fazer e o que a mente manda fazer. Essa estranheza que você às vezes percebe, aquele silêncio desconfortável quando ela se aproxima demais, aquela forma estranha de parecer superficial ou desconectada, não são sinais de desinteresse, são sinais de sobrecarga emocional. O cérebro dela está tentando processar coisas demais ao mesmo tempo. A sua presença, o medo da rejeição, a necessidade de manter as aparências, a frustração de não poder ser honesta. É como tentar manter uma conversa enquanto resolve um problema matemático complexo mentalmente. Não dá para fazer bem. Quebra, fica estranho. E você, sem saber disso, interpreta essa torpeza como falta de interesse, quando na verdade é o oposto. É interesse demais. Um interesse tão intenso que paralisa. Por que alguém faria isso? Por que não simplesmente te diz? A resposta é uma palavra: medo.
não o medo racional de incompatibilidade. É um medo mais primitivo, o medo da rejeição social, da humilhação, de perder alguém que já é importante, de que ao confessar o que sente, mude tudo e perca até o pouco que já tem. Esse medo é tão real, tão biológico, que paralisa completamente as cordas vocais. O cortisol, o hormônio do estresse, literalmente apaga a capacidade de comunicação verbal quando percebe uma ameaça emocional. É um mecanismo de sobrevivência. Mas, e aqui está o fascinante, enquanto o medo pode paralisar as palavras, ele não consegue paralisar completamente o corpo. O sistema nervoso involuntário, aquele que controla as pupilas, a postura, o ritmo cardíaco, as microexpressões faciais, esse continua funcionando, continua enviando sinais, continua sendo honesto. É como se existissem duas pessoas no mesmo corpo, a consciente que tenta se esconder e a inconsciente que é completamente honesta e desesperada para se conectar. E você, nesse cenário, é o elemento desestabilizador. Sua mera presença desencadeia essa guerra interna. Não porque fez algo errado, mas porque para essa pessoa você é informação de máxima prioridade no cérebro. Quando entras numa sala, tudo o mais se apaga. A atenção dela se redireciona automaticamente para você, mesmo que ela tente resistir. Isso cria um estado neurobiológico específico, hiperfoco. Ela está hiperconsciente de cada movimento seu, de cada gesto, de cada possível reação, enquanto você pode estar completamente alheio a isso. É a assimetria do conhecimento. Você não sabe o quanto é importante para alguém, enquanto essa pessoa está totalmente consciente, num nível inconsciente dessa importância. E essa assimetria gera toda a confusão. Então, o que você está ignorando? Vamos ver agora. Sinal 1. O efeito farol. O olhar de referência. Vocês estão em grupo. Alguém conta uma piada. Todos riem. É um momento de alegria compartilhada. E aqui acontece algo que você talvez não perceba se não souber o que buscar. No nanosegundo após a risada, quando a emoção positiva atinge seu pico, para quem essa pessoa olha? Se é para você, especialmente se busca seus olhos e seu sorriso naquele instante preciso, é porque você é a âncora emocional dela, o ponto de referência. Por que isso acontece neurologicamente? O cérebro humano tem um mecanismo de validação emocional muito específico. Quando você experimenta uma emoção positiva, o cérebro busca automaticamente confirmar essa emoção com alguém. É um processo evolutivo profundo. Quando essa pessoa te busca nesses momentos de alegria, está dizendo sem palavras: sua aprovação importa, sua reação valida o que estou sentindo. Isso é mais profundo do que parece. Ela não faz isso com todos, não busca a validação de qualquer pessoa, te busca especificamente a você. Como distinguir de uma coincidência? Observe a consistência. Se acontece uma vez, pode ser acaso. Se acontece várias vezes, em contextos diferentes, é um padrão. E padrões não mentem. Preste atenção também na qualidade do olhar. Não é uma olhada casual, é um contato visual que se sustenta por um instante. É como se dissesse: você viu isso? Você sentiu também? Em minha experiência clínica, esse comportamento também aparece em momentos de vulnerabilidade. Se essa pessoa está nervosa ou insegura, pode te buscar como ponto de ancoragem, como se dissesse: enquanto você estiver aqui, tudo bem. Esse comportamento está tão profundamente inscrito em nossa neurobiologia que é quase impossível fingir. Quando você vê o efeito farol, quando percebe que alguém te busca especificamente nesses momentos pico de emoção, entenda o que está realmente acontecendo. Você está sendo priorizado, não de forma consciente ou deliberada, mas num nível neurobiológico fundamental. Sua existência tem peso no mundo interior dessa pessoa. Sinal 2. A memória de detalhes. Hipernésia seletiva. Passaram-se 3 semanas desde aquela conversa casual no corredor. Foi uma troca breve. Você mencionou, quase de passagem, que gosta de morangos sem chantilly. Uma semana depois, essa pessoa aparece com morangos sem chantilly.
Pensei que você pudesse querer, diz ela casualmente, como se não fosse nada. Ou imagine isso, ela esqueceu a própria senha do trabalho 2 vezes esse mês, mas lembra exatamente qual banda sonora você gosta, qual filme você assistiu no fim de semana passado, qual cliente te estressou na reunião de terça-feira. Isso é hipermnésia seletiva. É a capacidade do cérebro de criar memória em altíssima definição para informações que ele considera de máxima importância. O mecanismo neurobiológico é este. Quando alguém se apaixona ou está intensamente atraído por outra pessoa, essa pessoa se torna informação de máxima prioridade no cérebro. É como se houvesse um algoritmo neural que diz: este ser humano é importante. Retenha cada detalhe sobre ele. Catalogue. Guarde na memória de longo prazo. Isso acontece através do hipocampo, o centro da memória, e da amígdala, o centro emocional. Quando você experimenta uma emoção intensa associada a uma informação, essa informação é codificada de forma diferente. Não é guardada como memória casual, é guardada como memória significativa. Por isso, alguém pode esquecer detalhes sobre a própria vida, mas lembrar tudo sobre você. A chave para identificar esse sinal é o seguinte: ela retém detalhes sobre você, mas esquece detalhes sobre si mesma ou sobre os outros. Se ela tem boa memória para tudo, pode ser simplesmente um traço pessoal. Mas se especificamente com você, a memória é de elefante, enquanto com outros é normal ou até distraída, é um indicador claro. Ao me aprofundar nesse fenômeno ao longo dos anos, percebi que quando alguém retém esses detalhes, está fazendo uma forma de validação emocional invertida. Ao mostrar que escutou e guardou o que você disse, ela comunica algo profundo. Você merece ser lembrado. O que você diz importa. E o mais fascinante, ela não está fazendo isso conscientemente. É um processo automático. Neurobiologia pura. Não pode ser desligado. Quando alguém te surpreende com algo que você mencionou semanas atrás, entenda o que está acontecendo. Você está sendo armazenado, priorizado, tratado como a informação mais importante no mundo dessa pessoa. Sinal 3. O eixo corporal, pés e tronco, o mais definitivo. Este é o sinal que disse que, se você ver, não precisa mais ter dúvidas. E há uma razão científica para isso. Enquanto o rosto é relativamente fácil de controlar, você pode ensaiar um sorriso, treinar uma expressão, o restante do corpo é um caos emocional, é um reflexo do sistema nervoso, é a verdade saindo pelos poros. Quando alguém está fingindo, o controle consciente se concentra no rosto e na voz, mas os pés, as mãos, o tronco, o eixo corporal em geral, esses ficam relativamente sem supervisão consciente. São como funcionários que não sabem que o chefe está olhando. Então, o que você deve observar? Vocês estão numa conversa. Essa pessoa tenta manter uma distância adequada, tenta ser só uma amiga ou colega, mas olhe para os pés dela, para onde apontam. Se os pés estão apontados para você como bússolas magnéticas, enquanto o restante do corpo está parcialmente girado para outro lado ou para uma saída, isso é o eixo corporal em conflito. A mente consciente diz: preciso de distância, preciso de controle, mas o sistema nervoso inconsciente diz: quero estar mais perto dessa pessoa. Os pés são especialmente reveladores porque são os mais distantes do cérebro consciente. Não tem filtro social sofisticado. São primitivos, são honestos. Em minha prática clínica, observei isso inúmeras vezes. O corpo vai para onde o coração quer, mesmo quando a mente manda ficar parada. A proxêmica, o estudo da distância física entre pessoas, demonstra que mantemos distâncias diferentes dependendo de como nos sentimos em relação a alguém. Quando alguém está apaixonado ou profundamente atraído, o sistema nervoso quer reduzir essa distância, mas a mente consciente diz: não, é inapropriado. E esse conflito aparece no corpo como incongruência postural. O tronco está aqui, mas os pés querem estar lá. O rosto mantém uma expressão neutra, mas os dedos dos pés estão girando na sua direção como se quisessem correr até você.
O crucial é este: é impossível controlar os pés e a orientação corporal fundamental enquanto, ao mesmo tempo, mantém uma conversa normal. Requereria um nível de dissociação ou controle consciente que a maioria das pessoas simplesmente não possui. Não olhe apenas para os pés, olhe para o tronco inteiro. Ela se inclina para você mesmo, tentando parecer distante? Quando você entra numa sala, o corpo dela se reorienta sutilmente na sua direção? Quando se sentam, o tronco gira para você mesmo que ela depois tente se endireitar? São micromovimentos, pequenos, mas consistentes, e revelam que o magnetismo está lá. O eixo corporal não mente. Sinal 4. O mimetismo involuntário. Efeito espelho. Vocês estão conversando há um tempo. Você toma um gole d'água. Segundos depois, ela toma um gole d'água. Você cruza as pernas. Minutos depois, ela cruza as pernas de forma similar. Você ajusta o tom de voz. Ela adota um tom parecido. Isso é mimetismo involuntário. E é talvez a forma mais antiga e mais neurologicamente primitiva de demonstrar conexão. Do ponto de vista da neurociência, acontece através dos neurônios espelho. Os neurônios espelho são um tipo de neurônio que se ativa tanto quando um indivíduo realiza uma ação, quanto quando observa outra pessoa realizando a mesma ação. São o fundamento neural da empatia. São como aprendemos, são como nos conectamos. Quando alguém te imita involuntariamente, o que está acontecendo no nível neuronal é profundo. O cérebro dela está literalmente se sintonizando com o seu. Está tentando criar ressonância. Está dizendo sem palavras: combinamos, somos parecidos, pertenço à sua tribo. O mimetismo involuntário é especialmente poderoso porque é automático, não é controlado, não pode ser desligado mesmo que a pessoa queira. Como identificar? Busque padrões não incidentes isolados. Se ela bebeu água uma vez depois de você, pode ser coincidência, mas se consistentemente espelha seus movimentos, sua linguagem corporal, seu tom vocal, é um padrão. Preste atenção às expressões faciais. Quando você sorri de certa forma, ela sorri de forma similar. Quando você franze o senho de frustração, ela faz o mesmo. Ouça padrões de fala. Ela começa a usar palavras ou frases que você usa com frequência. A cadência vocal dela se aproxima da sua em conversas mais longas. Em minha observação clínica de pares ao longo de anos, identifiquei que o mimetismo involuntário é mais forte quando há atração romântica do que quando há simplesmente amizade. É um preditor. Por quê? Porque na atração romântica existe uma necessidade biológica de sincronização. O corpo literalmente quer se tornar o do outro. É um nível de conexão que vai além do consciente. Quando você observa alguém te imitando involuntariamente, quando percebe que o cérebro dela está literalmente se sincronizando com o seu, entenda o que está acontecendo. Você está sendo incorporado na identidade dela. Sua forma de ser está sendo absorvida na forma de ser dela. Isso é intimidade, no nível mais profundo. Agora que você conhece os 4 sinais, preciso que entenda algo que a maioria das pessoas nunca chega a compreender. Quando alguém mostra todos ou vários desses sinais, não está simplesmente interessado em você. Não é um você me agrada um pouco. É algo mais profundo, mais perigoso, mais bonito. Essa pessoa está experimentando um colapso neurobiológico. Deixa eu explicar o que isso significa. Quando alguém se apaixona ou experimenta uma atração romântica intensa, o cérebro entra num estado que chamo, com base em décadas de observação clínica, de hiperfoco seletivo. A capacidade de processar informações é literalmente reorganizada. Você se torna o centro de uma órbita mental. Tudo o mais se apaga. Estudos com ressonância magnética funcional demonstram. Quando alguém está apaixonado, as regiões do cérebro responsáveis pelo pensamento crítico, pela avaliação de riscos, pela lógica racional, essas se apagam literalmente. Ao mesmo tempo, as regiões associadas à recompensa, à dopamina, à oxitocina, à sensação de prazer, essas se acendem como fogos de artifício.
Isso significa que o cérebro dessa pessoa literalmente não consegue pensar de forma racional quando está perto de você. Não pode avaliar situações com lógica. A capacidade de raciocínio está comprometida, não por fraqueza de caráter, mas por química cerebral pura. Você entende agora por que o silêncio é tão doloroso para essa pessoa? Ela não consegue te dizer o que sente porque o ato de dizer requereria ativar a região da fala consciente. E isso significaria se expor a toda a avalanche emocional que tem tentado conter. O cortisol dispararia, o coração aceleraria, o pânico se instalaria. É mais seguro ficar em silêncio. É mais seguro enviar sinais que só você, se estiver prestando atenção, possa ler. O silêncio dessa pessoa não é vazio, está cheio de ruído, está cheio do ruído de um cérebro que não consegue apagar a obsessão, está cheio da tensão de um corpo que quer se aproximar, mas uma mente que ordena distância. Está cheio da fricção entre a vulnerabilidade e o medo. Aquela estranheza que você percebe, aquele silêncio incômodo quando ela se aproxima demais, aquela forma de parecer estar em outro planeta. Isso não é desinteresse, é o sistema nervoso dela em curto-circuito, porque sua presença está sendo mais estimulante do que ela consegue processar conscientemente. E aqui está o clímax. Se você observou vários desses 4 sinais, não está vendo alguém que simplesmente tem um pouco de carinho por você. Está vendo alguém que está obcecado, no sentido neurobiológico literal. Sua existência ocupa um espaço tão dominante no mapa mental dela que é difícil para ela funcionar normalmente perto de você. Você é o ponto de referência emocional, a informação de mais alta prioridade no cérebro dela. A primeira coisa em que pensa ao acordar, a última antes de dormir. Isso é amor em silêncio. Isso é atração profunda. Isso é o oposto da indiferença. E o fato de ela não ter te dito em palavras não torna menos real, na verdade torna mais real, porque as palavras podem ser manipuladas, podem ser falsas, podem ser ditas sem sentimento real por trás, mas o corpo não mente, o cérebro não mente, os neurônios espelho não mentem, os pés não mentem, os olhos que te buscam nos momentos de alegria não mentem. A verdade está aqui, na linguagem corporal, no comportamento involuntário, na química cerebral que não pode ser controlada. E agora, você sabe, mas ter a informação é uma coisa, saber o que fazer com ela é completamente diferente. E aqui é onde a maioria das pessoas erra. Acredita que deve pressionar, confrontar, exigir uma confissão verbal. Se você realmente me ama, me diga. Isso é um erro que pode destruir completamente o que está começando a se formar. Porque lembre, essa pessoa não está calada porque não sente o suficiente. Está calada porque sente demais. O medo que ela sente é tão real, tão visceral, tão neurologicamente potente que pressionar só vai ativar mais cortisol, mais ansiedade, fazê-la recuar ainda mais fundo dentro de sua carapaça defensiva. O que ela precisa não é de pressão, é de segurança. Passo 1. Valide a conexão sem palavras. Não precisa dizer nada explicitamente, mas precisa enviar sinais que digam: vejo o que você sente e está tudo bem. Não vou te rejeitar. Faça contato visual sustentado, não agressivo ou exigente, mas caloroso e seguro. Sorria genuinamente. Um sorriso verdadeiro ativa o sistema nervoso parasimpático da outra pessoa. A parte que diz estamos seguros é fisiologia pura. Quando alguém sorri para você de forma genuína, você relaxa. Seja consistente. Não desapareça. Não a faça esperar dias por uma mensagem. A consistência é a linguagem do amor para pessoas que já foram machucadas ou que têm medo. É a prova de que você não está jogando. Passo 2. Teste o terreno sutilmente. Aproxime-se do espaço pessoal dela lentamente, não invadindo, mas sugerindo. Sente um pouco mais perto na próxima conversa. Fique um pouco mais próximo quando estiverem conversando. Observe como ela responde. Ela se afasta, fica tensa ou relaxa. Se inclina levemente para você. Se ela se afasta ou fica tensa, recue. Respeite o ritmo dela.
O medo não desaparece porque você ignora sua existência. Desaparece quando ela se sente segura, porque a verdade está sempre mais perto do que você imagina. Até o próximo vídeo. Atenção! 5 golpes psicológicos secretos que fazem o narcisista implorar por você. E se eu te dissesse que o verdadeiro poder não está em gritar mais alto, mas em silenciar no momento exato? Que o narcisista, esse mestre das máscaras, só teme aquilo que ele jamais poderá controlar. O espelho interno que você aprendeu a manipular em silêncio. Sou Andréia Vermon, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Quantas vezes você tentou confrontar um narcisista com argumentos, gritos ou lágrimas e, no fim, se viu engolido por um vazio maior ainda? E se, ao invés de enfrentá-lo de frente, você simplesmente acionasse forças invisíveis dentro dele que o fariam se curvar, implorar, sem sequer entender por quê? Aprendi ao longo dos anos que aquilo que você nega te submete, aquilo que você aceita te transforma. Mas e se você pudesse ir além da aceitação? E se houvesse golpes mentais invisíveis, mas precisos, como bisturis, capazes de ferir o ego narcisista sem que você tocasse nele? A mente dele, tão confiante em seus jogos, não está preparada para uma contraofensiva que nasce do inconsciente, das sombras que ele se recusa a olhar, mas que você aprenderá a acionar. Este vídeo não é sobre vingança. É sobre equilíbrio, é sobre devolver ao narcisista o próprio veneno, mas numa dose simbólica, silenciosa, devastadora. Aqui você não vai aprender truques baratos ou frases de efeito. Você vai acessar o subsolo da psique humana, onde a linguagem não é falada, é sentida, é intuída, é temida. E o mais curioso, quando você aplicar o que descobri ao longo de décadas, estudando as entrelinhas da alma, o narcisista não vai te odiar, vai te desejar, vai confundir sua força com fascínio, vai confundir sua ausência com dependência. Mas cuidado, uma vez que você veja o que está por trás da cortina, não há como desver. Este conteúdo não é para quem busca respostas rápidas, é para quem sente no fundo que está vivendo um padrão repetido, uma prisão invisível, um ciclo que já não faz sentido e que precisa ser quebrado com algo mais profundo do que lógica. Aqui, cada palavra carrega uma chave, cada metáfora é uma abertura de caminho e cada minuto perdido é um passo a mais na escuridão. Não é o narcisista que será destruído, será a imagem de poder que ele acredita controlar. E quando isso acontecer, ele não vai te atacar. Ele vai implorar por algo que nem ele sabe nomear, porque você terá tocado algo que nenhuma vítima jamais ousou. Acessar o arquétipo sombrio do seu próprio reflexo. E se ainda há dúvidas, é porque o jogo já começou e você está no centro dele. Há dores que não gritam, elas se escondem por trás de sorrisos treinados, de frases ensaiadas, de uma independência que só existe por fora. Você se acostumou a suportar, a calar, a tentar entender o que nunca teve lógica. E é aí que o narcisista floresce no seu esforço para manter o equilíbrio dentro de um terremoto que não começou em você. Mas aprendi em minha prática clínica que aquilo que você tenta curar no outro, sem antes atravessar em si mesma, se volta contra você. E é por isso que o narcisista não foi o começo, ele foi o espelho, um reflexo distorcido de uma ausência que você já carregava antes dele chegar. Talvez ninguém tenha te ensinado que o amor também pode ser um campo de guerra e que às vezes quem fere não é o grito, é o silêncio calculado, é o sumiço na hora exata em que você mais precisava ser vista. O narcisista não te escolheu por acaso, ele pressentiu no seu olhar uma fome emocional que ele podia controlar. E você, sedenta por migalhas de afeto, confundiu manipulação com paixão. Acontece com os que sentem demais. E foi justamente aí que ele se instalou, não porque você é fraca, mas porque ainda não
sabia reconhecer o poder que tem. Observei em milhares de casos que tudo o que não enfrentamos em nosso inconsciente retorna como destino. E é assim que o narcisista entra como destino, como coincidência, como a pessoa certa na hora errada. Mas ele não veio por acaso. Ele veio para tocar na sua ferida mais antiga, aquela que você tentou enterrar sob a rotina, o trabalho, as redes sociais e as distrações. A presença dele ativa o que há de mais profundo em você, a sensação de abandono. E enquanto você tenta consertar a relação, o que está tentando, na verdade, é consertar algo dentro de si mesma. Mas ninguém cura o outro tentando sangrar por ele. O jogo que ele joga não é sobre amor, é sobre domínio. Ele te empurra ao limite para ver até onde sua alma pode se esticar sem romper. E você vai cedendo primeiro nos detalhes, depois nos princípios, até esquecer quem era antes de tudo isso começar. A cada chantagem emocional disfarçada de carinho, a cada volta teatral, depois de um afastamento cruel, ele reprograma o seu centro. Você começa a medir o seu valor pelo humor dele, pelo afeto dele, pelo olhar dele. E aí, quando você menos espera, está implorando para ser escolhida por alguém que nunca te enxergou de verdade. Mas há um ponto em que o inconsciente grita mais alto, um momento silencioso, mas absoluto, onde algo dentro de você diz basta. E não é um basta de raiva, é um basta de despertar. É quando você entende que a dor que ele provoca é só uma camada visível de algo muito mais antigo, algo que vem da sua infância, da sua história, dos silêncios da sua alma. É aí que o verdadeiro golpe começa, não contra ele, mas contra o padrão, contra a repetição, contra o autoabandono disfarçado de lealdade. Ao longo de minha carreira, identifiquei isso como o processo de individuação. O instante em que a alma, cansada de se fragmentar por outros, decide voltar para casa. Nesse processo, o narcisista se torna irrelevante, não porque ele mudou, mas porque você mudou o eixo. Você deixa de ser satélite da dor dele e volta a orbitar seu próprio centro. E é justamente aí que o poder inverte. Quando você para de implorar, ele começa. Quando você deixa de correr atrás, ele se desespera, porque o combustível do narcisista nunca foi o amor, foi o controle, e você acaba de quebrar o código invisível que sustentava o jogo. Mas cuidado, ele vai sentir, vai perceber que perdeu o domínio sutil que exercia sobre a sua alma e vai tentar voltar. Não por arrependimento, mas por desespero. Vai usar tudo. Promessas, lembranças, gatilhos, ausências, ele sabe onde dói e não tem pudor de tocar. Mas agora você já não é mais a mesma, porque algo em você foi ativado, algo que não se explica, mas se sente, um instinto ancestral de sobrevivência emocional. E quando isso acontece, ele sente, implora e treme sem entender por quê. E você também não precisa entender, porque algumas forças não são para serem compreendidas, são para serem assumidas. É disso que falamos aqui, dos golpes invisíveis, simbólicos, arquetípicos. Não são gritos, nem confrontos, são presenças internas, são silêncios que não se calam, mas se impõem. São escolhas que não precisam de explicação, apenas de firmeza. Porque o maior golpe psicológico é ser aquilo que o narcisista jamais poderá manipular você inteira. E se algo dentro de você está se contorcendo agora, se há uma lágrima contida ou um nó na garganta, não lute contra isso. É o seu inconsciente reconhecendo que algo verdadeiro está sendo tocado. E sei por experiência que a verdade, quando chega, não grita, ela apenas ilumina e nada volta a ser como antes. Se você está sentindo isso, continue, porque estamos apenas no começo da travessia. Você já sentiu que mesmo em silêncio, o seu corpo gritava que havia algo em você tentando sair, como se uma parte esquecida estivesse tentando emergir após anos sendo abafada? Há um momento no relacionamento com um narcisista em que não é ele
ele quem fala, é o eco da sua própria história sendo ativado, porque no fundo ele nunca foi apenas ele. Ele foi o pai ausente, a mãe que não escutava, a infância em que você aprendeu a agradar para não ser abandonada. E é por isso que, mesmo quando ele te destrói emocionalmente, uma parte de você ainda quer ser escolhida por ele, porque você acredita de forma inconsciente que só assim poderá finalmente curar tudo o que ficou para trás. Percebi ao longo dos anos que tudo aquilo que deixamos inconsciente acaba se tornando o roteiro secreto da nossa vida. E você começa a perceber que sempre esteve dançando a mesma música com parceiros diferentes. Você muda de rosto, mas a sensação é sempre a mesma. Você tentando ser boa o suficiente, presente o suficiente, leve o suficiente, desejável o suficiente para alguém que jamais será capaz de te ver. O narcisista apenas amplia o palco, mas o script é antigo, é ancestral, é o drama do abandono repetido em 1000 formas, e agora você finalmente o está enxergando. E aqui começa o segundo golpe, mas não se engane, ele não tem forma de ataque, ele tem forma de ausência, de distância, de neutralidade emocional estratégica. O segundo golpe psicológico secreto não é agir, é não mais reagir, é se tornar um vazio simbólico que obriga o narcisista a encarar a própria sombra, porque enquanto você luta, implora ou argumenta, ele se alimenta. Mas quando você se cala, não como quem desiste, mas como quem desperta, o jogo quebra, porque o narcisista não sabe lidar com o nada. Ele só sabe manipular o que pulsa, o que sente, o que se doa. Esse silêncio, porém, não é comum. Ele não vem da raiva, ele vem da lucidez. E é isso que o torna letal. Você começa a ocupar um espaço que ele não controla, o da sua própria consciência. A ausência da sua reação é um espelho que o obriga a se ver sem o reflexo que você fornecia. E ele entra em colapso, começa a duvidar do próprio valor, da própria sedução, do próprio controle. Ele se perde porque o personagem dele só existia na presença da sua submissão emocional. Sem ela, ele implode, e essa implosão não tem som, mas tem consequência. Ele sente que está perdendo algo, mas não sabe o quê. E é justamente por isso que ele volta. Mas agora você já não está mais lá, pelo menos não como antes. Algo em você se fechou, como uma flor que compreendeu que não pode mais desabrochar para mãos que só sabem arrancar pétalas. Essa mudança é invisível, mas real. Você fala pouco, mas olha muito. Não precisa mais gritar. Seu silêncio virou presença, presença de si mesma. E o narcisista, que antes era o centro do seu mundo, agora gira em torno da ausência que você representa. Ele se confunde, ele se desespera, ele tenta entender, porque de repente tudo parece escorrer por entre seus dedos, mas esse silêncio, esse distanciamento, essa ausência estratégica tem um preço, porque para sustentar esse segundo golpe, você precisará lidar com o medo do abandono, com a tentação de voltar a ser aquela que suplica, que tenta, que cede. E é aí que o verdadeiro combate acontece, não com ele, mas com a parte de você que ainda acredita que precisa mendigar por afeto para existir. Você vai ouvir essa voz. Ela vai implorar por reconciliação, vai trazer lembranças boas, vai sussurrar que talvez ele mude, que talvez você tenha exagerado, que talvez seja melhor tentar mais uma vez, mas você já sabe, essa voz não é o amor, é a carência falando com a voz da sua infância. Aprendi que a verdadeira transformação acontece quando encaramos nossas próprias trevas. E é exatamente isso que esse golpe exige, que você veja a criança ferida dentro de si e diga: agora eu estou aqui por você. Que você deixe de esperar que o outro te salve. Que você pare de dar poder a quem não te valoriza. Que você assuma o lugar de presença dentro da sua própria ausência. Porque quando você para de buscar validação fora, o narcisista entra em colapso interno e começa a implorar não por você, mas pelo reflexo dele que você levava consigo.
Esse segundo golpe é cruel, mas necessário, porque ele quebra o ciclo. Ele cria o vazio simbólico que obriga o narcisista a encarar o próprio abismo. Mas, acima de tudo, ele devolve a você um poder que foi roubado há muito tempo, o de não precisar ser amada para se sentir inteira. É nesse ponto que você compreende algo profundo, que o verdadeiro abandono nunca foi ele ir embora. Foi você ter se abandonado para tentar segurá-lo. E agora que você voltou, tudo muda, porque a sua presença consigo mesma faz barulho até no silêncio e o narcisista ouve. E o que acontece a seguir, ninguém conta, porque esse tipo de virada não se ensina, se vive. E quando acontece, você não precisa mais se vingar, nem responder, nem provar nada. A sua ausência ativa a dor dele e sua presença com você mesma é o castigo final. Porque o narcisista pode suportar tudo, menos ser ignorado por quem ele jurava controlar. E é nesse ponto que ele quebra, implora, persegue. Mas agora é tarde, porque algo em você morreu e nasceu ao mesmo tempo. Mas será que você está mesmo preparada para sustentar esse silêncio? Será que diante do próximo gesto dele você conseguirá não ceder? Porque esse golpe não é um ato, é um estado interno. E só os que atravessaram suas próprias sombras são capazes de sustentá-lo. Se você sente que ainda não consegue, fique, porque a jornada continua e o próximo mergulho vai te mostrar que há forças muito mais profundas do que o desejo de ser amada e que o narcisista, no fim, só foi o despertador do seu próprio renascimento. Você já percebeu como certas histórias continuam acontecendo mesmo quando tudo parece diferente? Lugares novos, rostos novos e ainda assim a mesma sensação sufocante, a mesma necessidade de provar algo, de ser vista, de ser escolhida, de ser suficiente. A repetição não é coincidência, é sintoma. Observei em consultório que vivemos o mesmo enredo até que ele seja compreendido, até que deixemos de culpar o outro. E olhemos para o roteiro que carregamos por dentro. E enquanto isso não acontece, seguimos atraindo a mesma dor travestida de novidades. É nesse ponto que o narcisista se torna mais do que um manipulador. Ele se torna o catalisador de uma alquimia psíquica. Ele não apenas fere, ele revela, ele tira da sombra aquilo que você tentou esquecer, o medo de ser esquecida. E para se proteger disso, você construiu uma armadura de entrega. Se doa, se anula, se dobra tudo para não ser deixada. Mas o paradoxo é cruel. Quanto mais você se abandona para não ser abandonada, mais atrai quem só sabe abandonar. A equação é invisível, mas implacável, e só se quebra com o terceiro golpe. Este terceiro golpe não é visível, não tem forma nem barulho. Ele acontece em silêncio, no escuro, como uma ruptura interna que não avisa quando chega. É o rompimento com o próprio enredo psíquico. É quando você deixa de tentar curar a ferida sendo ferida. É quando você para de procurar no outro aquilo que só você pode oferecer a si mesma. Aprendi que nada tem um efeito psicológico mais forte em uma criança do que a vida não vivida de seus pais. Mas e quanto da sua vida você também não viveu por estar ocupada tentando curar o que nem era seu? O narcisista percebe não racionalmente, mas instintivamente. Ele sente que algo escapou, que o jogo não está mais em suas mãos. E então começa a dança do desespero. Promessas, regressos, lembranças editadas, tudo para te reconduzir à narrativa antiga, porque se você escapa da história, ele também deixa de existir como personagem. O golpe não é sobre o que você faz com ele, é sobre o que você deixa de fazer por você. É um corte no script, uma recusa simbólica, uma morte interna do padrão. Mas romper esse enredo não é simples, porque ele vem amarrado à sua história de vida, ao que você aprendeu sobre amor, ao que viu na infância, ao que ouviu sobre si mesma. É uma rede psíquica que se estende por gerações, e quando você começa a puxar o fio,
tudo treme: o passado, o presente, as certezas. Esse terceiro golpe exige coragem, não para enfrentar o outro, mas para enfrentar a verdade de que você passou anos tentando ser amada de uma forma que te adoecia. E o pior, acreditava que isso era amor. A transformação não acontece num grito, acontece numa manhã qualquer, quando você olha no espelho e simplesmente não reconhece mais aquela que aceitava tão pouco. A dor vem, mas vem junto de uma lucidez poderosa, brutal, que não te permite mais voltar. Você sente saudade, sim, mas sente mais saudade ainda de si mesma, da leveza que você perdeu tentando segurar um castelo de areia emocional. E nesse instante algo se quebra. Você não precisa dizer nada. O narcisista sente e se desestabiliza, porque o que ele mais teme não é sua raiva, é sua libertação. Quando você entende que não precisa mais ser desejada por ele, ele se desespera. Quando você não tenta mais provar o seu valor, ele tenta recuperá-lo por si. Quando você quebra o enredo, ele quebra junto, porque todo o jogo dele depende da sua permanência no papel da que espera, da que insiste, da que se culpa. O terceiro golpe é a negação desse papel, é o assassinato simbólico da identidade que você assumiu para ser amada. E há algo de profundamente doloroso e libertador nisso, porque ao romper com o enredo, você também perde partes de si. A versão que tolerava, a que se justificava, a que acreditava que precisava consertar o outro para merecer amor. Elas vão embora e por um tempo tudo parece vazio. É como se você não soubesse mais quem é, mas não se assuste. O vazio é fértil, é solo novo, é a preparação para a verdadeira identidade que emergirá, não baseada na dor, mas na presença. Esse terceiro golpe não deixa marcas visíveis, mas deixa cicatrizes psíquicas. Ele altera a frequência e o narcisista, mesmo sem entender, sente. Ele tenta, reage, se humilha porque ele sabe, mesmo que não saiba explicar, algo em você morreu e aquilo que ele manipulava já não existe mais. Ele implora, mas não é mais por você, é pelo controle que perdeu, pela narrativa que desabou, pelo reflexo que você não oferece mais. Mas você agora caminha diferente, mais leve, mais firme, carregando não mais o medo de ser deixada, mas a certeza de que não precisa mais se abandonar. Isso é o início do retorno para a casa interna, a alma, o centro, onde nenhum narcisista jamais poderá habitar. Quantas vezes você sentiu que precisava se diminuir para caber em alguém? Quantas vezes mediu suas palavras, recuou seus sonhos, filtrou suas vontades? Só para não incomodar, não provocar, não ser difícil? A convivência com o narcisista é um campo de distorção. Pouco a pouco você vai se apagando, mas nem percebe. Ele não te diz que você está errada. Ele te olha como se estivesse decepcionado. Ele não precisa te humilhar. Basta se ausentar no momento em que você mais precisa de apoio. Ele cria um clima de exigência que te obriga a performar o tempo todo. E quanto mais você se entrega, menos parece ser suficiente. Observei que todo ser humano carrega dentro de si o desejo profundo de individuação, o impulso arquetípico de se tornar quem se é de verdade. Mas com o narcisista, esse desejo é sabotado, porque ele se alimenta do seu não ser, da sua adaptação, da sua fragmentação. Ele precisa que você se quebre para que ele se sinta inteiro. Precisa que você se perca para que ele se sinta encontrado. E isso é o que torna o jogo tão cruel. Quanto mais você tenta amá-lo, mais longe fica de si mesma, até o dia em que a sua própria alma começa a implorar para voltar. É aí que nasce, no fundo do fundo, o quarto golpe. Ele não começa com uma decisão, começa com um colapso, um cansaço que não é físico, é existencial. Uma exaustão de sustentar uma versão que não é sua. Então, sem alarde, sem drama, você começa a se lembrar. Lembra de quem você era antes das exigências, antes do medo de perder, antes da necessidade de ser amada por alguém emocionalmente indisponível. E esse lembrar é como uma faísca, discreta,
mas suficiente para acender uma fogueira. O quarto golpe psicológico secreto é a retomada da sua autenticidade silenciosa. Não é um grito de liberdade, é uma vibração nova. Você não se posiciona para ser notada, você apenas para de se esconder. E isso para o narcisista é intolerável, porque ele não sabe lidar com quem se basta. Ele precisa de alguém que gire em torno dele. Quando você começa a se bastar, ele gira em falso. Tenta entender onde foi que te perdeu, mas você já sabe.